Bom dia, gente. Meu nome é Marcos, sou irmão de vocês, né? Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Esse é meu primeiro vídeo que eu estou fazendo e por isso estou um pouco nervoso, meio sem jeito, mas vamos dar prosseguimento, né? E achei assim um tema interessante falar, a soberba dos ministros. O que é que se tem acontecido hoje, né? Todo mundo sabe, mas muitas vezes não é o que se pratica, né? Quando a gente fala que a religião não foi criada por Deus, né? E Jesus Cristo ele não trouxe religião, mas muitas vezes a gente não pratica esse tipo de coisa. A gente até ouve, fala, mas sem muitas vezes atentar. Na verdade, nós continuamos a viver de forma religiosa, né? Praticando diversas coisas, sem mesmo entender mais por uma questão, né, corriqueira. A gente fala sempre, a religião não foi criada por Deus. E eu queria falar a respeito dessa soberba dos ministros, pelo que tem acontecido muito no Brasil hoje, né? A gente tem visto diversas coisas, na verdade muitos lobos com pele de cordeiro, né? Falsos mestres, falsos profetas, e eu quero enfatizar a respeito disso porque foi algo que foi sempre dito na palavra, né? Pedro, Jesus, os apóstolos sempre disseram para a gente ter um cuidado, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, essa responsabilidade com nós mesmos. Então precisamos ser responsáveis. Essa é a questão. Tem uma passagem que fala assim, que os pastores que devem pregar de uma forma como se eles fossem dar conta de nós, né? E na verdade é isso mesmo, como se fossem dar conta. Não é que eles vão dar conta de nós, né? Ou seja, como está escrito, cada um vai dar conta de si. Então nós vamos dar conta de nós mesmos. Nós precisamos nos responsabilizar pela nossa caminhada, né? Muitas pessoas estão deixando serem conduzidas, serem guiadas, serem orientadas sem refletir, né? Sem pensar, sem analisar. E a Bíblia está mostrando que a gente tem essa responsabilidade com as nossas almas, né? Muitas pessoas estão praticando certas doutrinas que foram colocadas e não refletem a respeito disso. E seguem essas doutrinas como se fossem verdadeiras, né? Mas nós precisamos hoje tomar responsabilidade. Eu quero falar novamente, esse tema sobre a soberba dos ministros. Eu não quero ficar aqui para dizer, para condenar, para acusar os ministros, mas aqueles que têm um interesse, uma intenção em fazer algo para Deus, deve-se tomar cuidado pela intenção do seu coração, né? A gente precisa analisar o nosso coração. Por quê? O que é que eu quero fazer para Deus? Por que eu vou fazer para Deus, né? E qual a minha intenção? Qual a intenção do meu coração? Porque muitos pregam por diversos motivos. Muitos falam do amor de Deus, muitos falam da palavra de Deus, muitos falam sobre salvação, sobre Jesus, mas são diversos os motivos que estão no coração. Mas o melhor motivo é amor, né? Agora, se o motivo é subir de cargo em hierarquia, porque hoje eu sou pastor, amanhã eu quero ser bispo, depois quero ser apóstolo, se essa é a intenção, né, você não vai enganar Deus a respeito disso. Então é necessário que você analise o seu coração. E qual é o motivo? É porque você vai ganhar poder político, poder econômico, né? Porque sua renda financeira vai melhorar, vai aumentar. Porque muitos até sofrem no início da caminhada, mas esse sofrimento é investimento, na verdade, né? Investimento nos seus estudos e tal, para que venha conquistar depois.
Então a gente precisa ter uma noção a respeito disso. Então, porque muitos querem ser autoridades, né? Muitos querem ser grandes no meio da religião. E a gente precisa hoje analisar o nosso coração. Por que eu quero ser isso? Por que eu quero ser aquilo? Por que eu quero ser pregador? Por que eu quero ser evangelista? Por que eu quero ser pastor? Né? Então a gente precisa entender que a primeira coisa que tem que estar no nosso coração é o desejo de servir. Eu não vou chegar lá para ser servido, que é o que tem acontecido hoje, na questão dessa hierarquia religiosa. Com esse processo de hierarquia na religião, as pessoas estão querendo subir de cargo para serem cada vez mais servidos. Né? Só serve no sentido de ensinar, de pregar ou de falar alguma coisa, né? Mas, na verdade, o interesse é ser servido. E quando a gente busca fazer algo, nosso interesse é servir, é fazer algo. Por exemplo, Paulo falou que era digno, que o obreiro era digno do salário. Mas Paulo ele não tinha interesse de fazer aquilo ali para ganhar salário. Né? O interesse de Paulo era fazer com que as pessoas melhorassem de vida, era ele servir aquelas pessoas. É tanto que ele vai ensinar a um grupo de cristãos que ele trabalhou. Ele trabalhou para não depender daqueles e ensinarem que era necessário trabalhar para comer. Né? Ele poderia chegar e descansar e outros até servirem a ele, né? Porque eles estavam pregando o evangelho e tal, mas ele tinha um interesse de servir, ele tinha um interesse no bem daquelas pessoas. Quando ele percebeu que havia um grupo de preguiçosos, né? Ele fala assim, eu vou trabalhar para demonstrar, eu vou trabalhar para que eles observem. Então, o interesse de Paulo era nas almas, era naquelas pessoas, né? E não dizer assim, eu preguei e acabou. Não, existia um intuito verdadeiro, existia um objetivo verdadeiro. Então, hoje o que a gente precisa ter cuidado é a soberba dos nossos corações, a soberba dos ministros, né? Porque fazem isso muito com orgulho, mas na verdade a gente precisa fazer as coisas com humildade, né? Existem alguns locais, né? O querer ter o galardão de profeta, né? Aí muitos pastores incentivam as ovelhas a carregarem suas malas, mas se a gente para dar um exemplo, na verdade, os pastores que querem servir deveriam carregar as malas das ovelhas, né? Daquelas pessoas. Estou colocando isso como um exemplo, né? Porque Jesus, ele não ensinou o serviço mandando Pedro lavar seus pés. Pedro, aprenda a servir, lava os meus pés. Mas Jesus ensinou a servir dando, né? Lavando os pés de Pedro. Pedro não queria, mestre, como é que você faz isso? Se eu sou maior do que vocês, eu estou aqui para servir, né? E você, Pedro, e os outros apóstolos que quando chegarem o tempo de vocês, muitas pessoas vão te colocar lá em cima. Ó, o apóstolo, olha, Pedro o grande, os apóstolos ali e tal. Vocês estão aqui para servir e não para serem servidos. Eu quero ler aqui algumas passagens, né? Como o Leonardo de Ravel ele falou, precisamos de pregadores para pregar aos pregadores, precisamos de profetas para pregar aos pastores, né? Então foi dito há muito tempo e por muitas vezes ficavam dizendo que as ovelhas devem obedecer aos pastores, né? Que as ovelhas devem servir aos pastores e obedecer e ouvir, mas nunca ensinando da forma adequada, né? Porque os pastores não podem dominar as ovelhas, porque as ovelhas são de Cristo, né? Eles estão aqui para servir. A submissão que a Bíblia fala, submeter-vos uns aos outros, é em verdade, em amor, em humildade.
Eu me submeto a você porque você está falando a palavra de Deus. E eu discernindo que o que você está falando é verdade, eu me submeto. Mas não porque você recebeu um óleo, né, comprado no supermercado, um azeite comprado no supermercado, né, porque recebeu um título, aí se submete de uma forma, né, absoluta, porque é uma autoridade espiritual, né, se intitula de autoridade espiritual. Não existe isso. Então nós precisamos quebrar esse orgulho, essa soberba. Né? Aqueles que almejam, né, falar do amor de Deus, falar da salvação, falar do evangelho, do reino de Deus, precisam saber que precisam sondar o coração. 1 Pedro capítulo 5, fala aqui, ó, pastoreai, versículo 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Como Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Ou seja, o modelo, o objetivo é Cristo. Paulo estava imitando Cristo, então eu também queria que as pessoas me imitassem, porque verdadeiramente ele estava imitando Cristo. E Pedro fala aqui no capítulo 1 Pedro capítulo 5, que ele fala que os pregadores precisam ser modelos. Eu não ensino um serviço, eu sirvo. Né? Eu não digo, você precisa lavar os meus pés para aprender o serviço. Eu lavo os pés. Eu não preciso ensinar dizendo, carregue a minha mala, para que você saiba o que é servir. Não, eu carrego a sua mala, do pequenino. Né? Então, os pregadores, eles precisam sondar os corações, porque o que se tem hoje é a soberba dos ministros. E eu queria deixar também aqui, ó, Mateus capítulo 23, que fala assim, ó, falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, né? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, nós precisamos ser responsáveis por nós, porque hoje temos muitos fariseus que estão ensinando e não estão praticando o que ensinam. E a gente precisa discernir o que eles estão falando, o que estão fazendo. Versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Isso é religião. O Evangelho de Deus não tem nada a ver com isso. Eu não estou aqui para ser engrandecido. Eu não estou aqui para ser conhecido como pastor Marcos, como apóstolo Marcos, como bispo Marcos. A gente está aqui para passar despercebido e o Evangelho do Reino de Deus sendo conhecido. E o próprio Deus sendo conhecido, como falou João Batista, que foi tido como o maior, mas que aqueles que servissem seria maior que João Batista. E João Batista falou, eu não sou digno de desatar as alparcas dos pés do Senhor Jesus Cristo. João Batista também falou que diminua eu para que ele cresça. Não é? E o nosso objetivo não é buscar galardão das pessoas, mas buscar o galardão de Deus. E tudo que a gente faz, que a gente faça, né? Não buscando o reconhecimento dos homens, mas buscando o reconhecimento de Deus. E fala aqui no versículo 6, eles amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Isso aqui são líderes religiosos. Eles até falam muitas vezes, eles falam muitas verdades, mas eles também falam muitos sofismas, falam muitos enganos, tentam enganar as pessoas. E eles buscam sempre o crédito para eles.
Eles buscam as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Eles amam ser aparecer. Eles amam ser chamados de mestres. Só que Jesus no versículo 8 fala: vocês, discípulos, vocês, apóstolos, que estão me seguindo, vocês que têm um verdadeiro coração, vocês que querem a verdade, não sereis chamados mestres, porque porque um só é vosso mestre, e vós sois irmãos. Jesus está dizendo aqui, não queiram ser maiores do que os outros. Pelo contrário, vejo os outros como maiores do que vocês. Vocês são irmãos. Eu estava falando aqui para os apóstolos. Eu estava falando aqui para os discípulos deles, que eles seriam os apóstolos, que muitas pessoas iriam engrandecer. Não que eles se engrandecessem, eles não faziam isso, né? Quando o centurião Cornélio viu Pedro, foi se humilhar diante de Pedro, foi adorar Pedro, e Pedro falou: levante-se, porque eu sou um homem como você. Eu não estou aqui para receber adoração. Levante-se. Mas tem muitos procurando serem reconhecidos, muitos estão procurando ser adorados. Vós não queiram ser chamados de mestres, porque um é seu mestre, e todos vocês são irmãos, né? Jesus é o irmão mais velho, e ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque nós queremos ser chamados de pastores, apóstolos, bispos, evangelistas, não sei o que mais, porque nós queremos ser chamados pelos títulos. Não, nós somos irmãos. E a ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados de guias, porque um só é o seu guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Pastores, apóstolos, bispos, vocês são servos. Vocês não estão aqui para serem servidos. Vocês não estão aqui para serem enriquecidos. E vocês, novos, que estão buscando fazer a obra de Deus, não busquem títulos, não busquem ministérios. A Bíblia fala que o reino de Deus é como fermento sobre a massa. A massa não é a igreja. A massa é o mundo. O mundo está aí para ser preenchido com esse fermento e ser influenciado por esse fermento. Nós somos o fermento nesse mundo, né? Nós não estamos aqui para ser reconhecido. Pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado, né? Então eu queria deixar essa mensagem para com vocês, para aqueles que já têm ministérios, para que sonde o seu coração, né? Aqueles que conquistaram alguma coisa, que são bispos, apóstolos, mestres, para que sonde o seu coração, porque título não vale de nada. E as pessoas não devem obedecer a título. As pessoas devem obedecer a palavra de Deus, a verdade. Vocês devem ser apenas modelos, como Pedro falou. Sejam modelos, sirvam e não queiram ser servidos. Vocês não estão aqui para se enriquecer. Vocês não estão aqui para ganhar milhões, bilhões, milhares de dinheiro. Vocês estão aqui para servir. Depois desse vídeo eu vou fazer outros vídeos, vou falar sobre diversas coisas, né? Sobre questão de liderança, sobre questão de cobertura espiritual, sobre dízimos, primícias, falar sobre diversas coisas para dizer que o Evangelho de Deus ele é simples. Ele é simples. E muitos estão, né, buscando muitos artifícios, complexando muitas coisas, né? E vim dizer também o seguinte: o Evangelho ele veio para os pobres também, principalmente para os pobres.
e não para os ricos. Muitos ricos também podem se converter, mas o cuidado que Deus tem para com os pobres, seja pobre financeiramente, seja diversos tipos de pobres, né? Mas é porque hoje as pessoas estão com dificuldade, né, de serem recebidos nas congregações, porque hoje as congregações estão sendo feitas para pessoas que têm boas vestes, que podem se vestir aos domingos de todo tipo de indumentária, de vestes, e aqueles que não têm condições estão com vergonha, né? Não estão se congregando, entrando no meio das pessoas por causa desse tipo de coisa. Então a gente depois vai conversar mais. Esse é o primeiro vídeo, né? Estou aqui aprendendo a falar diante de uma câmera, mas o que eu quero é que o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Jesus falou, né? E ele curou doentes, expulsou demônios, fez milagres e pregou o evangelho aos pobres e aos necessitados, né? Então eu quero falar sobre o verdadeiro evangelho do reino de Deus, e o que eu quero é que muitas pessoas sejam salvas, que muitas pessoas de coração se entreguem ao Senhor, e que muitas pessoas cresçam no entendimento, cresçam na palavra. Eu quero dizer para vocês hoje: se responsabilize pela sua alma. Os pastores não darão conta da sua alma, eles darão conta da sua própria alma. E vocês se responsabilizem em discernir, em julgar todas as coisas, discernir as coisas, discernir o certo do errado, discernir o verdadeiro evangelho, de discernir as doutrinas falsas e a sã doutrina. E mais coisas a gente vai falar futuramente. Eu agradeço a vocês que me ouviram por esse momento. Obrigado.